Capítulo 521 Infiltração, Parte 3. O que? Evan ficou surpreso quando o homem de cabelos castanhos cujo nome era Kevin de repente ativou a formação de teletransporte. Ele estava constantemente usando seus sentidos espirituais para explorar os arredores, mas não foi capaz de sentir a presença daquela formação antes de Kevin ativá-la. Que tipo de método eles usaram para esconder essa formação? Evan pensou interiormente antes de desaparecer do local junto com outras pessoas. Com seu poder espiritual atual, Evan estava confiante o suficiente para detectar até mesmo formações de alto nível, e é por isso que ficou surpreso por não ter sido capaz de detectar a formação de teletransporte que estava escondida na água lamacenta. Quando Evan chegou ao outro extremo da formação de teletransporte, ficou ainda mais chocado porque tinha certeza de que a formação de teletransporte os havia enviado a pelo menos 10.000 quilômetros de distância do pântano onde estavam há pouco. Esta formação de teletransporte é pelo menos 2 vezes mais poderosa do que as formações de teletransporte usadas pela associação, Evan disse para si mesmo depois de sentir as flutuações espaciais que vinham da formação de teletransporte. Com a ajuda de seus sentidos espirituais, Evan percebeu que eles foram teletransportados para um lugar que parecia um armazém. Glenn, vá em frente e informe que trouxemos as mercadorias, disse Kevin ao segundo caçador Henkia do grupo depois que eles foram teletransportados com sucesso. Ao ouvir Kevin, Glenn acenou com a cabeça e saiu do armazém. Evan não espalhou seus sentidos espirituais para fora do armazém porque tinha medo de ser pego. Embora seu poder espiritual fosse ainda mais forte que o dos caçadores Henkies, ele não queria correr nenhum risco antes de conhecer a Mara. Jaden, acorde-os. Depois que Glenn saiu, Kevin disse a um dos caçadores de classificação B+. Ao ouvir Kevin, Jaden estendeu a mão na direção de Evan e das outras 10 pessoas inconscientes. Quando Evan viu isso, ele não pôde deixar de suspirar interiormente. Acho que é hora de tomar banho, Evan disse para si mesmo e no momento seguinte, uma grande quantidade de água saiu da palma da mão aberta de Jaden e espirrou nele e nas outras 10 pessoas inconscientes. Todas as pessoas inconscientes acordaram e olharam em volta confusas. Entre as 10 pessoas, 3 eram caçadores e 7 eram pessoas normais. Todos os 3 caçadores eram rank D+, e tinham menos de 30 anos. Vou dar uma surra nesse cara da água mais tarde, Evan prometeu a si mesmo e também agiu como um cordeiro confuso, assim como as outras 10 pessoas. Onde estou? Quem são vocês? Rowan, um dos caçadores de rank D+, perguntou a Kevin depois de olhar ao seu redor. Você não precisa saber onde está. O que você precisa saber é que se não quer morrer, fique quieto e não me incomode. Kevin disse em tom ameaçador e liberou sua aura de caçador Henkia. Os rostos de Rowan e de outras pessoas ficaram pálidos quando sentiram a aura de Kevin. A maioria deles eram pessoas normais, então era impossível para eles lidar com a pressão de Kevin. Se não fosse pelo fato de ele estar controlando sua aura, o coração da maioria das pessoas normais já teria explodido. Evan também tentou fingir estar com medo, mas se alguém olhasse atentamente para seu rosto, veria facilmente que ele estava apenas blefando. Quando Kevin viu os rostos pálidos de Rowan e dos outros, ele bufou e parou de liberar sua aura. Ele também sabia que se matasse alguém acidentalmente, isso lhe traria problemas. Rowan e outros suspiraram de alívio quando Kevin parou de liberar sua aura e olhou para ele com olhos cheios de horror. Capitão, olhe para o cara que é caçador rank B. Parece que ele não tem medo de você. De repente, Jaden disse a Kevin com uma voz divertida quando percebeu as expressões assustadas de Evan que pareciam completamente falsas. Kevin olhou para Evan, cujo cabelo azul celeste espetado estava molhado e sua boca não pôde deixar de se contorcer. Ei, Punk, se você não está com medo, então por que está fingindo? Evan suspirou interiormente ao ouvir Kevin e se sentiu um pouco arrependido por não ter praticado antes de vir para cá. Sua expressão voltou ao normal e ele acenou com a cabeça. Tudo bem, não vou tentar agir com medo. Kevin e outros ficaram sem palavras quando ouviram Evan.
Evan pensou que talvez ele tivesse acabado de estragar seu disfarce e Kevin e outros tentariam agora investigar por que ele não estava com medo. Mas todas as suas preocupações foram em vão. Acho que esse cara está mentalmente doente, outro caçador Hank B que estava com Jaden disse de repente depois de ouvir Evan. Jaden também acenou com a cabeça e sentiu o mesmo. Kevin olhou para Evan por um momento antes de balançar a cabeça. Não importa se ele está mentalmente doente ou não. Só temos que mandá-lo embora assim que Glenn retornar e nosso trabalho estará concluído. Eu só espero que depois que ela descobrir que esse cara é doente mental e nem entende em que tipo de situação ele está, ela não desconte sua raiva em nós, disse Jaden e parou de olhar para Evan, que permaneceu inexpressivo o tempo todo. A conversa deles. Ele estava tentando ao máximo controlar suas expressões quando o chamaram de doente mental. Vou mostrar a vocês mais tarde quem está com problemas mentais. Cerca de 10 minutos depois, Glenn voltou ao armazém. Ela nos disse para trazê-los para ela, disse Glenn a Kevin depois de voltar. Kevin acenou com a cabeça e olhou para Rowan e os outros. Ele liberou um pouco de sua aura e disse-lhes em tom ameaçador, levante-se e siga-me. Rowan e os outros já estavam com medo de Kevin, então se levantaram obedientemente. Evan também se levantou com eles. Vocês ficam aqui, voltarei depois de entregá-los, Kevin disse para Glenn e outros e saiu de lá com Evan e outros. Fim do capítulo. Capítulo 522 Infiltração, parte 4. Evan seguiu Kevin e outros e deixou o local onde a formação de teletransporte estava localizada. Depois de sair, Evan ficou completamente atordoado quando olhou ao redor. Não me diga underscore, ele de repente pensou em algo e usou seus sentidos espirituais para confirmar sua suspeita. Evan fez o possível para não alertar ninguém enquanto usava seus sentidos espirituais e depois de cerca de 10 segundos, ele parou de usá-los. Este lugar inteiro foi construído no subsolo. Evan respirou fundo e disse, olhando para as estruturas semelhantes a cavernas que foram construídas ao seu redor. O armazém de onde ele saiu também foi construído cavando a caverna. Havia dezenas de estruturas semelhantes a armazéns idênticas e caminhos diferentes que levavam a locais diferentes. Era como um labirinto escavado no subsolo. Este lugar é completamente isolado do lado de fora e está cheio de diferentes tipos de armadilhas, então nem pense em fugir. Se você se perder dentro deste labirinto, terá uma morte miserável. Kevin disse quando viu algumas pessoas olhando para diferentes caminhos que foram cavados dentro da caverna. Aparentemente pensando em fugir. Quando Rowan e outros ouviram Kevin, suas expressões caíram porque eles estavam realmente pensando em fugir. Evan não se importou com o que Kevin estava dizendo porque estava pensando em outra coisa. Com seus sentidos espirituais, ele apenas examinou a área de 2 quilômetros ao seu redor. Mas mesmo depois de examinar a área de 2 quilômetros, ele não viu ninguém dentro do labirinto. O que está acontecendo aqui? Evan pensou consigo mesmo, sentindo-se confuso. Ele pensou que, assim como as outras bases da Guilda das Trevas que ele tinha visto até agora, este lugar também estaria cheio de caçadores trabalhando para eles. Mas além de Kevin e dos outros 4 caçadores, ele não viu mais ninguém aqui. Espere underscore, de repente Evan pensou em algo e usou seus sentidos espirituais mais uma vez. Mas em vez de olhar ao redor, ele enviou seus sentidos espirituais para dentro do solo. Nos primeiros quilômetros subterrâneos, ele não encontrou nada de estranho. Mas depois de 1 quilômetro, ele de repente notou outro labirinto construído sob o labirinto em que ele estava. Ele queria dar uma olhada nesse labirinto usando seus sentidos espirituais, mas assim que pensou em investigar mais, seus instintos lhe disseram para parar. Ele não tinha certeza de qual era o motivo, mas sentiu que se tentasse expandir ainda mais seus sentidos espirituais, seria descoberto. Pelo menos posso sentir a aura de dezenas de pessoas de lá, então isso significa que este lugar não é diferente de suas outras bases, Evan pensou e parou de usar seus sentidos espirituais.
Ele continuou a seguir Kevin e, enquanto o seguia, também examinou os diferentes armazéns localizados no labirinto. A maioria dos armazéns estava cheia de materiais de construção e ferramentas, mas em alguns dos armazéns, Evan notou cadáveres apodrecidos de monstros e alguns humanos. Havia até um armazém que parecia um laboratório, cheio de diversos tipos de equipamentos que Evan nunca tinha visto antes. De repente, Evan percebeu algo em um dos armazéns e seus passos pararam por um momento. Mas ele não parou por muito tempo e continuou seguindo Kevin e outros. Parece que essas pessoas são parecidas com as pessoas que me atacaram em Central City, Evan pensou, olhando para 20 pessoas que estavam em um dos armazéns como marionetes. Evan queria destruir todo o labirinto subterrâneo, especialmente depois de ver um armazém cheio de sangue de humanos e seus corpos em decomposição, mas ele sabia que não era o momento. Como este lugar está localizado no subsolo, acho que posso destruir todas as formações que Amara criou para prolongar este lugar se eu usar esse ataque, Evan pensou interiormente e uma luz fria brilhou dentro de seus olhos. Depois de 10 minutos de caminhada, Kevin os levou até uma pequena sala que também estava escavada dentro da caverna. Antes mesmo de entrar na sala, Evan já conseguia sentir o que havia dentro. Outra formação de teletransporte. Kevin abriu a porta de ferro preto da sala e assim como Evan esperava, ele viu uma formação de teletransporte dentro dela. Esta deve ser a formação que nos teletransportará para o labirinto localizado abaixo de nós, Evan pensou e entrou na sala com Kevin e outros. Kevin ativou a formação e todos desapareceram da sala. Quando Evan chegou ao outro extremo da formação de teletransporte, ele instantaneamente sentiu dezenas de olhos olhando em sua direção. Evan não fez nada ao sentir a presença de muitas pessoas e olhou ao seu redor com calma. Agora isso é o que você chama de base escondida. Na frente de Evan havia um lugar que parecia uma cidade subterrânea. Caçadores que variavam do rank D ao rank B mais estavam se movimentando por toda parte. O que surpreendeu Evan ainda mais foi o fato de que, além dos caçadores, ele notou alguns monstros que variavam do rank C mais ao rank A também se movendo pela cidade. A maioria das pessoas e monstros que estavam presentes perto da formação de teletransporte olhavam em sua direção. Rowan e outros sentiram as pernas tremendo quando tantas pessoas olharam para eles ao mesmo tempo. Pare de se afastar e me siga, eles voltaram a si somente depois de ouvir Kevin e rapidamente o seguiram. Essas pessoas são um pouco estranhas, Evan disse interiormente quando olhou para as pessoas que estavam andando por aí. De repente, ele sentiu a aura de um caçador de nível C+, e finalmente entendeu o que havia de errado com todas as pessoas que estavam andando por aí. Todas essas pessoas são parecidas com Carlos, Evan disse interiormente após confirmar a aura de monstros que saía de seus corpos. Se houver caçadores de alto nível que também estão fundidos com monstros, não será fácil derrubá-los. Evan queria usar seus sentidos espirituais para confirmar o número de caçadores de alto nível naquela área, mas seus instintos ainda lhe diziam não usar seus sentidos espirituais. Parece que esta tarefa será mais problemática do que eu pensava inicialmente. Evan suspirou e continuou a seguir Kevin. 5 minutos depois, Kevin parou em frente a um prédio e olhou para Rowan e outros. Espero que todos vocês consigam sobreviver e se juntar a nós, ele disse e abriu a porta do prédio. Fim do capítulo. Capítulo 523 Chance, parte 1. 2 rankers a mais, Evan disse para si mesmo quando sentiu o olhar de 2 caçadores de rank a mais depois de parar em frente ao prédio. Ambos os caçadores de rank a mais estavam muito bem escondidos e ninguém além de Evan foi capaz de senti-los. Pela aura selvagem deles, acho que eles também são caçadores que se fundiram com monstros. Evan estreitou os olhos porque tinha certeza de que o poder de um caçador rank a mais que se fundiu com um monstro não seria normal. Espero que todos vocês consigam sobreviver e se juntar a nós. Kevin também não sabia da presença de 2 caçadores de classificação a mais, então disse a Rowan e outros e abriu a porta do prédio. Rowan e os outros se entreolharam com olhos hesitantes e seguiram Kevin para dentro do prédio.
Antes de entrar, Evan olhou para o prédio por um momento. Ele sentiu como se fosse entrar na cova dos lobos, mas em vez de ficar ansioso com a situação, por algum motivo, sentiu-se bastante animado. É bom que eu tenha vindo aqui usando Cedrico em vez de atacar diretamente. Agora eu pelo menos sei que além de Amara existem alguns monstros e caçadores de alto nível com os quais preciso ter cuidado. Evan pensou e seguiu Rowan e os outros. Depois de entrar no prédio, Kevin pegou um elevador e levou Evan e outros ainda mais fundo no subsolo. Como eles conseguiram criar tal coisa no subsolo? Evan não pôde deixar de pensar depois de ver Kevin usando um elevador para levá-los ainda mais fundo no subsolo. Outra coisa que chocou Evan foi que seus sentidos espirituais não conseguiram atravessar as paredes do elevador. Havia uma formação de alto nível que bloqueava seus sentidos espirituais de ver o que estava do outro lado do elevador. Evan sentiu que se tentasse usar todo o poder de seus sentidos espirituais seria capaz de ver o que havia do outro lado do elevador, mas não o fez porque tinha medo de ser pego. Depois de passar 500 metros abaixo do solo, o elevador parou de repente e sua porta começou a se abrir. Agora estamos a cerca de 2,5 km abaixo do solo, Evan pensou e olhou para as 7 pessoas normais que estavam com eles. Rowan e outros caçadores de rank D+ estavam bem, mas aqueles 7 já começaram a se sentir desconfortáveis por causa da pressão subterrânea. Logo a porta do elevador se abriu e todos finalmente puderam ver o que havia do outro lado do elevador. Quando Rowan e os outros viram a cena atrás das portas do elevador, ficaram de boca aberta por causa do choque. Enquanto isso, a expressão de Evan ficou mortalmente séria. Que porra está acontecendo aqui? Evan disse para si mesmo, sentindo-se chocado. Na frente de Rowan e outros havia um lugar que parecia um laboratório com diversos tipos de equipamentos e outros dispositivos de alta tecnologia. Mas o que os chocou foi o fato de que dentro do laboratório puderam ver muitos tubos de ensaio de tamanho humano cheios de diferentes tipos de monstros e humanos. O mais chocante foi que havia muitos monstros humanoides trabalhando dentro do laboratório. Havia alguns monstros humanoides que pareciam uma fusão de humanos e orques, alguns pareciam uma fusão de lobos e humanos e muitos mais. À primeira vista, havia pelo menos 20 tipos diferentes de monstros humanoides dentro do laboratório. Todos usavam jalecos brancos e pareciam assistentes de laboratório. Assim como Rowan e os outros caçadores, Evan também ficou chocado com a cena estranha à sua frente. Mas havia outra coisa que o chocou ainda mais. Todos esses monstros humanoides variavam do rank B ao rank A, Evan pensou interiormente, sentindo-se perplexo por causa de tantos monstros humanoides de alto nível. Mas ainda havia mais uma coisa que não fazia sentido para ele. Posso sentir a aura de 2 caçadores rank S aqui, Evan pensou com uma expressão séria e deu um passo à frente, entrando no laboratório com Kevin e outros. De acordo com Kazil, deveria haver apenas um caçador de rank S, então quem é esse segundo ranker S? Isso, o que são todos esses monstros? Rowan perguntou a Kevin com a voz trêmula depois de ver os monstros humanoides e os tubos de ensaio que estavam dentro do laboratório. Droga, não importa quantas vezes eu veja isso, mas aquela mulher é realmente uma vadia maluca, Kevin pensou interiormente enquanto engole a sua saliva ao ver os olhos sem vida dos monstros humanoides que estavam dentro do laboratório. Ao ouvir a pergunta de Rowan, ele respirou fundo e disse com voz séria, não faça perguntas se não quiser ser comido por esses caras. Rowan e as outras pessoas empalideceram ao ouvir Kevin e imediatamente fecharam a boca. Kevin os conduziu mais fundo no laboratório e, além de monstros humanoides, eles não viram ninguém. Depois de 1 minuto, Rowan e outros finalmente viram uma mulher parada em frente a um tubo de ensaio cheio de líquido verde. Mas em vez de sentir alívio ao ver um humano entre os monstros, todos eles, incluindo Kevin, sentiram um arrepio na espinha quando viram o que a mulher estava fazendo. A mulher estava olhando para o tubo de ensaio cheio de líquido verde. Dentro do líquido verde, um orc se contorcia de dor e seu corpo inchava como se fosse explodir a qualquer momento.
Como a mulher estava de costas para eles, eles não conseguiram ver seu rosto, mas não foi difícil para Evan adivinhar a identidade da mulher. Agora eu entendo por que senti as auras de dois caçadores Rank S antes, Evan pensou e estreitou os olhos. Casil me disse que Amara era uma caçadora de Rank a mais, mas parece que ela alcançou o Rank S. Oh, vocês estão aqui. De repente, Amara se virou e olhou para Evan e outros quando sentiu a presença deles. Quando ela se virou, todos finalmente conseguiram ver seu rosto. Ela parecia ter 30 e poucos anos e tinha um rosto lindo e gentil, longos cabelos negros, olhos cor de âmbar e cílios finos. Ela estava vestindo um longo jaleco branco e tinha um sorriso no rosto. Bang! Assim que ela se virou, o corpo do orc explodiu, tornando vermelho o líquido verde que estava dentro do tubo de ensaio. Os rostos de Rohan e de outros ficaram pálidos quando viram isso, mas Amara não pareceu se importar com eles. Obrigada pelo seu trabalho, Kevin, ela disse a Kevin e seus olhos pararam em Evan, que estava ao lado de Rohan e outros. Eu realmente precisava de um caçador de Rank B porque tive que fazer alguns testes. Foi bom que Cedric o pegou para mim, Amara disse e começou a se afastar dali sem sequer olhar para Rohan e outros. Siga-me, cara de Rank B, se este teste for bem sucedido, você poderá alcançar o poder com o qual só pode sonhar. Amara tinha acabado de caminhar alguns metros quando parou de repente porque percebeu que Evan não a estava seguindo. Fim do capítulo. Capítulo 524 Chance, parte 2. Evan ficou perplexo quando Amara o chamou. Ele não esperava que ela ligasse para ele assim que ele chegasse e, por causa da surpresa, não se mexeu mesmo depois que Amara começou a se afastar. Oi Punk, você quer morrer? Por que você fica parado quando a senhora está ligando para você? Evan voltou a si depois de ouvir a voz irritada de Kevin. Desculpe, fiquei chocado depois de ver aqueles monstros humanoides e não fui capaz de reagir a tempo quando ela me ligou. Evan rapidamente se adiantou e disse a Kevin em tom de desculpas. Kevin amaldiçoou em sua mente quando viu que Evan estava se desculpando com ele em vez de Amara. Por favor, perdoe esse cara, ele está realmente doente mental, então não consegue pensar direito com seu cérebro danificado. Kevin rapidamente disse a Amara pensando que ela mataria Evan e faria testes nele. Doente mental? Amara ergueu uma sobrancelha ao ouvir Kevin e olhou para Evan com atenção. Ele parece completamente bem para mim. Ele na verdade não consegue entender sua situação direito, ele estava até fingindo. Chega, Amara interrompeu Kevin antes que ele pudesse terminar de falar, não tenho tempo para ouvir suas histórias estúpidas. Depois de dizer isso, ela ignorou Kevin completamente e disse a Evan com uma voz um pouco fria, venha comigo. Desta vez, Evan imediatamente a seguiu sem demora. Sua vadia, pelo menos me diga o que devo fazer com essas pessoas. Kevin amaldiçoou interiormente quando viu que Amara estava indo embora sem lhe dizer o que deveria fazer com Rohan e os outros. Enquanto seguia Amara, Evan notou que as paredes de todo o laboratório eram idênticas às paredes do elevador que ele tinha visto anteriormente. Todo o laboratório estava coberto de formações e seus sentidos espirituais não conseguiam penetrar nas paredes do laboratório assim como nas paredes do elevador. Logo Amara o levou para a frente de uma sala de laboratório. A porta da sala do laboratório se abriu e ela entrou enquanto sinalizava para Evan segui-la. Esta sala, quando Evan viu as paredes externas da sala do laboratório, um pensamento de repente veio à sua mente. Ele rapidamente seguiu Amara para dentro da sala e depois de ver que as paredes dentro da sala também eram as mesmas, seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso. Posso sentir que o segundo caçador Rank S cuja aura senti antes ainda está lá fora, de olho em Kevin e nos outros. Já que esse é o caso, então esta pode ser minha chance, Evan pensou e uma luz fria brilhou dentro de seus olhos. Ao seguir Amara, a porta da sala do laboratório se fechou e o sorriso de Evan ficou ainda mais pronunciado. Surpreendentemente, a sala do laboratório era bem grande. Só depois de entrar Evan percebeu que não poderia chamar aquilo de sala porque o laboratório tinha pelo menos metade do tamanho de um estádio de futebol.
Não me diga que ela consegue desenhar a formação de expansão espacial, Evan pensou interiormente, sentindo-se chocado mais uma vez. Do lado de fora, o laboratório parecia muito pequeno, então a única razão que ele conseguia pensar para seu grande tamanho era a formação de expansão espacial. Eu preciso transformá-la em minha sombra morta-viva, Evan disse para si mesmo e respirou fundo depois de saber que ela poderia até desenhar formações de expansão espacial. Além de alguns equipamentos de laboratório e tubos de ensaio cheios de monstros estranhos, não havia nada dentro do laboratório. Amara parou na frente de um tubo de ensaio vazio cheio de um líquido roxo. Beba, depois de parar, ela pegou um frasco de poção vermelha e entregou a Evan. Evan ergueu uma sobrancelha depois de pegar o frasco de poção e tentou ver os detalhes, mas... Ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Tudo o que ele viu foram pontos de interrogação. Não houve detalhes sobre a poção. O que é isso? Visto que não conseguia confirmar os detalhes da poção, Evan não se atreveu a bebê-la precipitadamente e perguntou a Amara. Você não precisa saber, basta beber e entrar no tubo de ensaio, disse Amara em tom frio e caminhou em direção a uma grande tela que estava conectada ao tubo de ensaio. Ela está me tratando como um rato de laboratório, hein? Evan disse interiormente e um sorriso de escárnio apareceu em seu rosto. Se tivesse acontecido fora desta sala de laboratório, eu teria que pensar duas vezes antes de agir, mas como ela mesma me deu esta oportunidade de ouro, não há razão para eu não usá-la, disse Evan em voz baixa, e abriu a rolha da garrafa de poção. Quando Amara ouviu o som da garrafa se abrindo, ela se virou e olhou para ele com um sorriso no rosto gentil. Evan também mostrou a ela um sorriso gentil que parecia um tanto torto por causa de seu rosto punk e de repente virou o frasco de poção de cabeça para baixo. O som do líquido espirrando no chão ecoou por todo o laboratório e o sorriso no rosto de Amara desapareceu lentamente. O que você está fazendo? Na verdade, não gosto do cheiro. Tem sabor de morango ou chocolate? Evan perguntou depois de jogar toda a poção no chão. É uma poção, não uma camisinha que vem em sabores diferentes, então pare de perder meu tempo e beba antes que eu enfie dentro de você com força, disse Amara com uma voz fria e jogou outra garrafa de poção para Evan. A única razão pela qual ela não atacou foi por causa de Kevin, que disse a ela que Evan está mentalmente doente. Mulher, tome cuidado com suas palavras, senão as pessoas vão começar a duvidar que tipo de experimento você está fazendo aqui, disse Evan com indiferença e virou de cabeça para baixo o frasco de poção que Amara jogou nele novamente, espalhando toda a poção no chão. O rosto de Amara ficou sombrio quando ela viu isso e a intenção de matar começou a sair de seu corpo. Evan ignorou completamente a intenção de matar que Amara estava liberando e sorriu para ela. Meu trabalho ficou muito mais fácil graças às formações que você construiu ao redor do laboratório para escondê-lo dos outros. Evan disse e estalou os dedos. Assim que ele estalou os dedos, a segunda habilidade que ele pegou de seu morto-vivo sombrio usando o efeito da habilidade Link de crescimento foi ativada. Barreira Sônica. Fim do capítulo. Capítulo 525 Lutando contra Amara, Parte 1. As formações que cobriam todo o laboratório eram formações de isolamento de alto nível. Devido a essas formações, nem mesmo a aura dos caçadores poderia sair do laboratório. Essas formações também foram a razão pela qual Evan não foi capaz de sentir a aura de Amara e de outros monstros humanoides antes de entrar no laboratório. Quando Amara trouxe Evan para a sala do laboratório, ele notou as mesmas formações que cobriam todo o laboratório. Vendo essas formações, Evan percebe que é sua melhor chance de eliminar Amara porque ninguém será capaz de dizer o que está acontecendo dentro da sala do laboratório por causa das formações de isolamento. Evan queria impedir Amara de escapar usando o pergaminho de fuga, então ele usou o segundo efeito da habilidade Link de crescimento e pegou a habilidade, Barreira Sônica, que poderia detê-la. Ele poderia ter invocado suas 3 borboletas sônicas para criar a barreira sônica, mas Evan tinha certeza de que, ao contrário de Isaac,
Amara definitivamente teria um pergaminho de escape de nível ainda mais alto, então ele mesmo usou a habilidade. Ele usou a essência mundial para lançar a habilidade, então seu poder estava em um nível completamente diferente comparado à barreira que as borboletas sônicas criaram quando Evan lidou com Isaac. Quando Amara sentiu as ondas sonoras que confinavam o espaço, ela não pôde deixar de se sentir atordoada. Ela era uma caçadora Rank S, então ela sabia que o confinamento do espaço era muito forte, era como se alguém tivesse congelado todo o espaço da sala do laboratório. Quem é você? Amara perguntou enquanto olhava para Evan com os olhos semicerrados. Apenas por sentir o poder da habilidade de barreira sônica, ela poderia dizer que ele não era um caçador de nível B. Evan não respondeu à pergunta de Amara e, em vez disso, convocou Stone Buffalo, cujo nome era Stone, de seu armazenamento nas sombras. Reforce todo este lugar, Stone. A luta entre caçadores Rank S não era brincadeira e Evan sabia que toda a sala do laboratório entraria em colapso se ele lutasse contra Amara descuidadamente. Ele não tinha intenção de se enterrar no subsolo, então antes de fazer qualquer coisa, pediu a Stone para reforçar toda a sala do laboratório com sua habilidade. Stone mugiu levemente quando ouviu Evan e bateu uma das patas dianteiras no chão. Assim que bateu o pé, uma camada de pedra prateada explodiu e começou a cobrir todo o laboratório a uma velocidade visível a olho nu. A camada de pedra não era espessa, mas só de olhar para a pedra prateada, qualquer um poderia dizer que não era uma pedra normal. Amara olhou para tudo com os olhos bem abertos. Um monstro invocado de cor preta e olhos roxos ardentes. Esse cara é. Vendo a aparência de Stone, Amara imediatamente pensou na pessoa sobre a qual Será lhe contou alguns dias atrás. Você é Evan. Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir Amara. Parece que aquela vadia já contou a todos sobre mim, hein? Evan disse e sua aparência começou a voltar ao normal. Embora Amara já esperasse isso, ela ainda ficou chocada quando viu Evan. De acordo com as informações que ela recebeu de Será, o monstro de nível mais alto que Evan poderia invocar era um monstro de classificação a mais. Mas olhando para Stone, que estava liberando a aura de um monstro Rank S, ela não pôde deixar de amaldiçoar Será por lhe dar informações erradas. Mas depois de lembrar dos monstros humanoides e do segundo caçador Rank S que estava do lado de fora, ela logo se acalmou. Acho que está tudo bem também, Amara murmurou e olhou para Evan com um sorriso no rosto. Você está aqui para me matar? Acho que você pode dizer isso, Evan disse quando ouviu Amara porque ela não estava totalmente certa. Em vez de matá-la, ele veio aqui para transformá-la em uma sombra morta-viva. Você não acha que está sendo muito arrogante ao pensar que pode me matar só porque isolou este lugar? Amara perguntou depois de ouvir Evan. Para ser sincero, também acho que estou sendo precipitado. Evan disse, há muitas coisas neste lugar que são perigosas até para mim, como o caçador Rank S que está lá fora. Aparentemente, esse cara é bom em se esconder, será difícil para mim evitar o ataque dele, então acho que é melhor acabar com você quando estivermos sozinhos, para que eu não tenha que lutar com dois de vocês ao mesmo tempo mais tarde. Amara estreitou os olhos quando ouviu, você ao menos sabe sobre Volak. Volak era o caçador Rank S que estava de olho em Kevin e outros do lado de fora. Amara tinha certeza de que suas habilidades de ocultação eram ainda melhores que as de Kazil por causa do que ela fez com ele, então ficou bastante chocada que Evan foi capaz de sentir sua presença dentro do laboratório. Embora fosse fraco, aquele cara também estava liberando a aura selvagem de um monstro que todas as pessoas que você fundiu com monstros liberam. Por causa dessa aura selvagem, fui capaz de sentir sua presença. Evan disse e encolheu os ombros quando viu os olhos semicerrados de Amara. Você é melhor do que eu esperava. Obrigado pelo elogio, mas, Evan disse e usou a habilidade de aura de poder para aumentar sua força, mesmo se você me elogiar, ainda vou te matar. Uau! De repente ele desapareceu do lugar onde estava e apareceu na frente de Amara. Seu punho brilhou com uma luz azul e ele deu um soco na cabeça de Amara.
Quando Evan deu um soco nela, Amara nem reagiu. Era como se ela não pudesse seguir Evan por causa de sua grande agilidade. Mas assim que o soco de Evan estava prestes a atingir sua cabeça, uma pequena formação gravada em seu jaleco se iluminou. Estrondo. Um som estrondoso ecoou por toda a sala do laboratório e o ar foi varrido do centro do impacto. Eu sabia que seria impossível estourar sua cabeça com apenas um soco, Evan murmurou em voz baixa e olhou para a barreira branca que cobria Amara. A barreira não foi criada por um artefato, mas saiu da formação gravada em seu jaleco. Desculpe desapontá-lo, mas acho que seria impossível para você me matar. Você vê, Amara, que estava dentro da barreira, disse e mostrou um núcleo de classificação a que ela estava segurando. Esta é uma formação especial que eu criei para me proteger. Contanto que eu possa fornecer energia usando os núcleos, essa formação nunca será quebrada, então você pode esquecer de me matar porque tenho centenas de núcleos dentro do meu anel de armazenamento que posso usar para manter a barreira, ativado por um longo tempo. Evan ficou surpreso quando soube que ela gravou a formação em seu jaleco porque ele sabe que não é fácil gravar esse tipo de formação em algo como um jaleco. Mas logo um sorriso apareceu em seu rosto porque ele estava pensando em pedir a ela para gravar esse tipo de formações em suas roupas também depois de transformá-la em uma sombra morta-viva. Amara sentiu que algo não estava certo quando viu o sorriso de Evan, porque ele não parecia nem um pouco preocupado com a barreira. Antes que ela pudesse perguntar por que ele estava sorrindo, uma aura escura saiu do corpo de Evan e... Caminhada nas sombras. Fim do capítulo. Capítulo 526 Lutando contra Amara, parte 2. Caminhada nas sombras. Evan usou sua habilidade de andar nas sombras e de repente apareceu dentro da barreira que cobria Amara. Amara ficou chocada quando viu Evan aparecendo de repente dentro de sua barreira. Evan queria matá-la em um único ataque, mas antes que pudesse atacá-la, uma das formações gravadas no jaleco de Amara foi ativada por conta própria. O núcleo de classificação a que ela segurava instantaneamente se transformou em pó, e uma forte força irrompeu de seu corpo, fazendo Evan voar para trás. Evan controlou seu corpo no ar e pousou a 50 metros dela. Ele não se machucou por causa de seu corpo forte, mas ainda se sentiu irritado por ter perdido uma oportunidade tão boa de encerrar a luta em um instante. Como esperado, há muitas formações gravadas naquele casaco de merda. Evan amaldiçoou interiormente e mais uma vez atacou Amara. Por causa de sua grande agilidade, ele percorreu a distância de 50 metros muito rapidamente e chegou na frente dela num instante. Suas mãos brilhavam com luz azul enquanto ele a socava usando a habilidade de ressonância sonora. Enquanto atacava, ele prestava atenção extra ao jaleco de Amara por causa das formações gravadas nele. Você acha que só posso lutar usando as formações? De repente, Evan ouviu a voz de Amara e viu que, em vez de recuar, ela deu um passo à frente e enfrentou o soco dele usando seu próprio soco. A princípio, Evan ficou surpreso, mas sua surpresa logo se transformou em choque quando seu punho encontrou o soco de Amara e ele sentiu o poder por trás dele. Boom! Um som alto e estrondoso ecoou por toda a sala do laboratório. Rachadura! Com um som de osso quebrando, Evan foi lançado voando para trás como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Bang! Ele bateu contra a parede da sala do laboratório que estava coberta de pedras prateadas e tossiu sangue. As ondas de choque geradas pelo choque viajaram por toda a sala do laboratório e as pedras prateadas que Stone usou para reforçar o laboratório começaram a rachar. Antes que Evan pudesse entender o que aconteceu, ele sentiu uma forte rajada de vento vindo em sua direção. Ele imediatamente usou a velocidade temporal e a manipulação do vento para aumentar sua agilidade e rapidamente se afastou dali. Assim que ele se afastou, boom! Algo caiu no lugar onde ele estava há pouco. Quando Evan olhou para lá, viu Amara parada ali, olhando para ele com um leve sorriso no rosto. Ele ignorou o sorriso dela e olhou para as mãos dela que agora pareciam garras de um monstro. Suas mãos eram de cor violeta escura e unhas com 10 centímetros de comprimento saíam delas.
Agora eu entendo por que a classificação dela aumentou de repente para o Rank S. Evan estreitou os olhos quando viu as mãos em forma de garras de Amara. A partir do momento em que Evan viu Amara, ele sentiu que era estranho que ela se tornasse uma caçadora de Rank S porque, de acordo com Casil, faz apenas alguns meses que ela alcançou o Rank A+. É simplesmente impossível para pessoas normais alcançarem a classificação S em apenas alguns meses após atingirem a classificação A+. Ao contrário de Evan, que tem o núcleo monarca que pode estabilizar seu núcleo principal, as pessoas normais têm que esperar muito tempo para estabilizar seu núcleo após avançarem. É por isso que Evan ficou surpreso quando viu que Amara era uma caçadora Rank S. Mas depois de ver aquelas mãos em forma de garras, ele pode finalmente adivinhar como ela alcançou o Rank S. Você se fundiu com um monstro Rank S. Evan disse em tom questionador, mas sua voz estava cheia de certeza. Ah, então você pode dizer, Amara ergueu uma sobrancelha quando ouviu Evan, mas logo sorriu e acenou com a cabeça, não faz muito tempo desde que me fundi com um monstro e esta é a primeira vez que uso esse poder. Evan não demonstrou muita reação externamente, mas internamente ficou bastante chocado. Na cidade central, ao enfrentar as pessoas enviadas por Será, viu como o poder dessas pessoas aumentava quando usavam o poder dos monstros. Os caçadores de Rank B+ alcançaram o pico do Rank A quando se transformaram completamente em monstros humanoides. Amara alcançou o Rank S depois de se fundir com um monstro de Rank S. Então Evan nem tinha certeza de quanto sua força aumentaria se ela se transformasse completamente. Agora, você se arrepende de ter vindo aqui? Amara perguntou com um sorriso frio no rosto ao ver que Evan não estava dizendo nada. Quando Evan a ouviu, ele parou de olhar para suas mãos em forma de garras. Lamento ter dito, Evan murmurou e uma luz branca cobriu seu braço direito que estava quebrado por causa de seu confronto anterior contra Amara. Amara estreitou os olhos quando percebeu que a mão de Evan estava curando a uma velocidade visível a olho nu. Se você acha que já ganhou, então você está muito enganado, Evan disse e parou de usar a regeneração depois que sua mão estava totalmente curada. Eu só estava tomando cuidado ao usar minha força porque estava com medo de transformar você em uma pasta de carne, mas como você se fundiu com um monstro Rank S, acho que não preciso mais me preocupar com isso. De repente, uma aura poderosa irrompeu do corpo de Evan e ele disparou em direção a Amara. Tolo ignorante, disse Amara com um sorriso de escárnio no rosto quando viu Evan avançando em sua direção. Suas mãos em forma de garras brilhavam com uma luz roxa e ela o atacou. Enquanto corria em direção a Amara, Evan usou aura de poder, manipulação do vento, reforço de mana e velocidade temporal. Amara pensou que Evan iria se esquivar de seu ataque para evitar se machucar como da última vez, mas ela ficou chocada quando Evan levantou uma das mãos e agarrou a garra que ela usou para cortá-lo. Impossível, Amara ficou chocada quando Evan segurou sua garra sem se machucar e não importa quanta força ela aplicasse, ela não foi capaz de puxar sua garra de volta. Ela estava prestes a usar sua segunda garra para atacar, mas antes que pudesse atacar, os olhos de Evan brilharam e ele usou a habilidade de supressão mental. ARGHH, Amara sentiu uma dor de cabeça terrível e perdeu o foco por um momento. Espero que você não morra só por causa disso. Antes que ela pudesse recuperar o foco, ela ouviu a voz de Evan e no segundo seguinte um soco que liberava vibrações sônicas pousou em seu estômago, fazendo-a voar para trás como uma pipa quebrada. Fim do capítulo. Capítulo 527 Lutando contra Amara, parte 3. Ponto de interrogação. Um som angustiante ecoou dentro da sala do laboratório e o soco de Evan fez Amara voar para trás com a velocidade de uma bala. As poderosas vibrações do Sonic Resonance Punch penetraram em seus órgãos internos e ela tossiu sangue misturado com seus órgãos no ar. Bang! Rachadura! O corpo de Amara bateu na parede da sala do laboratório e Evan ouviu o som de ossos quebrando. As pedras de prata que reforçavam a parede viraram escombros devido ao impacto, e Stoney mais uma vez teve que usar suas habilidades para evitar que a parede desabasse.
Tosse, tosse. Amara tossiu ainda mais sangue depois de cair no chão e todo o seu corpo tremeu devido à dor que sentia. Evan não queria dar a ela nenhuma chance de se recuperar, então ele usou a manipulação do vento e criou dezenas de lanças verdes que giravam como brocas e as atirou em direção a ela como balas. Uma sensação de extremo perigo tomou conta do corpo de Amara e ela subconscientemente retirou um núcleo de classificação a mais de seu anel de armazenamento. Assim que ela retirou o núcleo, a barreira que ela usou anteriormente foi ativada novamente. Bang! 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 As lanças de vento colidiram contra a barreira uma após a outra, mas não foram capazes de quebrá-la por causa do alto nível de energia que o núcleo de classificação a mais estava fornecendo. Ao contrário de Evan, que podia ignorar a barreira por causa de sua habilidade de andar nas sombras, as lanças de vento eram diferentes e não podiam fazer o mesmo. Achei que aquele jaleco fosse um pano normal, mas parece que me enganei. Evan pensou quando viu que o jaleco que Amara usava ainda estava funcionando mesmo depois de ela ter colidido contra a parede com a velocidade de uma bala. Eu preciso acabar com ela antes que ela faça outro truque. Embora Evan a tenha pegado desprevenida mais cedo por causa de sua força física anormal e a tenha ferido gravemente, ele sabia que não seria fácil matá-la se ele lhe desse tempo para se recuperar, então ele parou de usar lanças de vento quando viu que eram inúteis e avançou em direção a ela enquanto ela ainda tentava se levantar. Ele chegou na frente dela em um instante e, usando o andar das sombras, entrou na barreira que a protegia. Eu sabia que você iria entrar na barreira, mas assim que ele entrou na barreira, ele ouviu os murmúrios de Amara e uma sensação perigosa o envolveu. O núcleo de classificação a mais que Amara segurava se transformou em pó e sua energia foi absorvida por seu jaleco. Assim que a energia foi absorvida por ele, uma formação que parecia um relâmpago iluminou o casaco e... Crecou! Um som crepitante soou e uma tempestade de relâmpagos roxos irrompeu do corpo de Amara. F*K, Evan não pôde deixar de xingar quando viu dezenas de arcos de relâmpagos saindo do corpo de Amara. Ele estava a apenas 1 metro de distância dela quando os arcos de relâmpago surgiram, então era impossível para ele evitá-los, mesmo que estivesse usando a habilidade de velocidade temporal, 9LB, IN. Ele criou uma barreira de vento ao seu redor para parar os arcos de relâmpagos, mas por não ter tempo suficiente para fortalecer a barreira de vento quebrou logo após parar alguns arcos de relâmpagos. Droga, alguns raios atingiram o corpo de Evan e ele sentiu uma sensação de entorpecimento e queimação por todo o corpo. Justamente quando mais arcos de relâmpagos estavam prestes a atingi-lo, uma parede feita de pedras prateadas surgiu na frente dele, parando todos os arcos de relâmpagos. Por causa da parede criada por Stone, Evan teve tempo suficiente para recuar e escapou com sucesso do alcance dos arcos de relâmpagos. Depois de recuar, ele olhou para suas mãos que estavam queimadas por causa dos arcos de relâmpagos e uma expressão sombria apareceu em seu rosto. Ele respirou fundo e ativou sua habilidade de regeneração mais uma vez. Stone, remova a parede. Quando Stone removeu o muro de pedra, Evan viu Amara bebendo uma poção de cor dourada clara. Não foi essa a poção que Será bebeu quando quebrei o braço dela durante a nossa briga. Evan pensou interiormente quando viu a poção que Amara estava bebendo. Assim que Amara bebeu a poção, seus ossos quebrados e órgãos internos danificados começaram a cicatrizar a uma velocidade surpreendente. Droga, o poder desta poção é quase igual à minha habilidade de regeneração. A boca de Evan não pôde deixar de se contorcer quando viu a velocidade ridícula com que os ferimentos de Amara estavam curando. Seu filho da puta, eu vou te dar a morte mais dolorosa, disse Amara enquanto cerrava os dentes por causa da dor que sentia. Todos os seus ossos quebrados estavam torcendo e se movendo por causa do efeito da poção. Só de olhar, qualquer um poderia dizer que foi um processo de cura muito doloroso. Tudo bem, minha regeneração é muito melhor do que esta poção. Evan imediatamente retomou suas palavras anteriores porque sua habilidade de regeneração não lhe causa dor. De repente, ele viu Amara tirando uma placa redonda de formação de seu anel de armazenamento.
Você acha que pode me vencer em meu próprio território? Amara gritou alto e ativou a placa de formação. Assim que ela usou a placa de formação, todas as formações ocultas que estavam dentro da sala do laboratório foram ativadas. Sua força está diminuindo devido à formação de dissipação de força. Sua agilidade está diminuindo devido à formação de dissipação de agilidade. Sua vigor está reduzindo devido à formação de dissipação de vigor. Sua mana está reduzindo devido à dissipação de mana, formação. Sua mente está sendo afetada pela formação, The Hollow Maze Illusion. Notificações uma após a outra começaram a aparecer na frente de Evan e ele olhou para elas com uma expressão assustada no rosto. Antes que pudesse lê-los, ele sentiu seu poder enfraquecer e uma energia estranha tentando invadir sua mente, tornando difícil para ele se concentrar ao seu redor. Embora eu esperasse que ela usasse formações, 5 formações não são demais. Fim do capítulo. Capítulo 528 Lutando contra Amara, parte 4. Devido à formação da ilusão, Evan sentiu uma energia estranha tentando invadir sua mente, mas por causa de seu alto poder espiritual, a ilusão foi completamente ineficaz contra ele. Ele apenas criou uma barreira mental usando seu poder espiritual e ignorou completamente a formação da ilusão. Mas as outras 4 formações ainda foram eficazes contra ele. Devido ao efeito das formações de dissipação de força, agilidade, mana e vigor, ele perdeu grande parte de seu poder. Mas essas 4 formações ainda eram inferiores à formação seladora absoluta. É bom que essas formações não estejam afetando meu núcleo monarca. Evan suspirou de alívio quando viu que apenas seu núcleo principal foi afetado por essas formações. Ao contrário da formação seladora absoluta, que foi capaz de afetar tanto seu núcleo principal quanto seu núcleo monarca, essas 4 formações foram incapazes de reduzir o poder de seu núcleo monarca. Ele só perdeu as estatísticas fornecidas por seu núcleo principal, então, ao contrário da última vez, onde perdeu mais de 80% de seu poder por causa da formação seladora absoluta, ele perdeu apenas cerca de 30% de seu poder por causa dessas 4 formações. Justamente quando Evan estava se sentindo aliviado por não ter perdido todas as suas forças, sua expressão mudou. Bang! Bang! Ele olhou na direção do laboratório e viu que as paredes da sala do laboratório tremiam porque alguém começou a atacar as paredes pelo lado de fora. Hahaha, agora você entende. Amara começou a rir ao ver a expressão de Evan. No momento em que ativei as formações, todos eles receberam um sinal. Agora é apenas uma questão de segundos antes que eles invadam esta sala de laboratório e te destruam em pedaços. Evan parou de olhar para as paredes que tremiam e olhou para Amara que ria como uma maníaca. Lentamente, seus lábios se curvaram para cima e ele olhou para ela com um sorriso divertido. É mesmo? Quando Amara ouviu Evan e viu seu sorriso divertido, ela parou de rir e sentiu que algo não estava certo. Foi também um momento em que ela percebeu mais uma coisa. Por que você não está sendo afetado pela minha formação de ilusão? Mais cedo, ela não prestou atenção nisso porque alertou com sucesso todos de fora sobre Evan e pensou que ele não poderia fazer nada. Mas agora, olhando para o sorriso dele, ela começou a ter um mau pressentimento. Quando Evan a ouviu, ele não respondeu à pergunta e apenas olhou para ela com um sorriso claro no rosto. Bang! 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 As pessoas ainda estavam atacando de fora e tentando entrar na sala do laboratório quebrando portas e paredes, mas mesmo depois de 30 segundos, ninguém conseguiu quebrar as paredes ou portas. Foi também um momento em que Amara percebeu outro fato e olhou para Stone, que Evan convocou no início. Você, ela olhou para Stone por um momento antes de olhar de volta para Evan com olhos cheios de ódio. Parece que você finalmente percebeu, disse Evan e começou a caminhar em direção a Amara. Você achou que Stone não estava me ajudando na luta porque eu queria derrotar você sozinho. Amara cerrou os dentes depois de ouvir Evan porque ela realmente pensava assim.
Ela olhou para as paredes na direção da porta do laboratório e depois de ver como elas eram reforçadas com dezenas de grossas paredes de pedra prateada, sua raiva atingiu um nível completamente diferente. Seu bastardo, Amara olhou para Evan e disse com uma voz cheia de raiva. Só de olhar para aquelas paredes prateadas, ela percebeu que levaria pelo menos alguns minutos para que as pessoas que estavam do lado de fora as quebrassem. Acalme-se, e daí se eles não puderem entrar para me ajudar por enquanto? Ainda posso matá-lo sozinha, afinal ele está sendo afetado pela minha formação, Amara pensou e recuperou um pouco de sua confiança. Não acho que seu plano vá funcionar. Assim que ela recuperou a confiança, ela ouviu a voz de Evan e viu que ele já estava parado na frente dela. Ela imediatamente cortou o pescoço dele usando sua garra, mas Evan se afastou e facilmente se esquivou do ataque. Ele usou aura de poder e reforço de mana e a chutou bem no estômago, fazendo-a voar para trás. Antes que Amara pudesse colidir contra a parede depois de ser lançada voando, Evan apareceu ao lado dela e agarrou sua cabeça no ar. Se você acha que essas formações podem salvá-lo, então você está apenas sonhando, Evan gritou e bateu a cabeça no chão da sala do laboratório. Boom! Arg hhh! As pedras de prata que cobriam o chão foram quebradas no ponto de impacto e Amara gritou de dor quando seu nariz e dentes foram quebrados. Mesmo que essas formações de merda tenham reduzido meu poder e eu não possa matar você com apenas 1 ou 2 ataques, Evan disse e ergueu Amara pela cabeça mais uma vez, eu ainda tenho poder suficiente para cuidar de você. Boom! Ele disse e bateu o rosto dela no chão mais uma vez. Amara queria se libertar dos ataques de Evan, mas por mais que tentasse, era tudo inútil. Boom! Evan mais uma vez bateu o rosto no chão. Por causa dos repetidos ataques, o rosto de Amara já estava distorcido e o chão estava tingido de vermelho por causa do sangue dela. Eu sei que esta foi a melhor maneira de usar minha habilidade de absorção de alma, Evan pensou interiormente enquanto dava uma surra em Amara, apesar de ter sido afetado pelas 4 formações. _YU, HMM? De repente, ele ouviu um som estranho e olhou para Amara, que estava deitada na poça de seu próprio sangue. Você disse alguma coisa? Evan perguntou enquanto a levantava mais uma vez, agarrando sua cabeça. Sua boca e rosto já estavam uma bagunça, então ela não conseguia falar direito. YU. Evan ficou confuso porque não foi capaz de entendê-la. Devo perdoar você? Eu disse que vou matar você. De repente, Amara gritou com uma voz herética e uma aura roxa irrompeu de seu corpo. A força que saiu de seu corpo foi tão poderosa que Evan, que a segurava pela cabeça, foi arremessado e bateu contra a parede. Depois de bater contra a parede, Evan rapidamente se levantou e olhou na direção de Amara, apenas para ficar surpreso com a visão. Comecei a me perguntar por que ela não estava usando todo o poder de sua transformação de monstro. Mas olhando para ela agora, acho que nem ela consegue controlar o ego de um monstro Rank S. Fim do capítulo. Capítulo 529 Iguanox, Parte 1. Iguanox é um dos monstros mais raros de todo o mundo Aurora. Este monstro lembra um lagarto gigante com escamas de dragão por todo o corpo. Monstros Iguanox só podem ser encontrados nas profundezas da natureza e geralmente vivem em grupo. De certa forma, os monstros Iguanox são ainda mais raros que os reis goblins. O poder do Iguanox é muito alto quando comparado a outros monstros do mesmo nível. Um único Iguanox de nível A pode até enfrentar 3 monstros normais de nível A por causa de seu alto poder de ataque e defesa monstruosa. Algumas pessoas até especulam que os monstros Iguanox têm uma parte da verdadeira linhagem do dragão. Mas ninguém pode confirmar se isso é verdade ou não, porque não existe um dragão real no mundo Aurora. Evan nunca tinha visto um Iguanox, mas tinha visto muitas fotos deles e, a julgar pela aparência atual de Amara, ele poderia facilmente adivinhar que o monstro com o qual ela se fundiu era definitivamente um Iguanox Rank S. Como ela conseguiu capturar um Iguanox Rank S? Evan não pôde deixar de pensar ao olhar para a nova aparência de Amara.
GRRR tio GRRR tio. Depois de se transformar em um monstro humanoide, ela agora tinha 3 metros de altura. Sua cabeça era triangular e tinha um focinho pontiagudo. Seus olhos eram grandes, com um tom brilhante de âmbar e dourado. Ambos os braços eram de cor roxa profunda e pareciam garras afiadas. Seus pés também ficaram mais largos e unhas roxas profundas com 5 centímetros de comprimento saíam deles. O resto de seu corpo era verde esmeralda com toques sutis de detalhes azuis e amarelos nas escamas que a cobriam. Uma cauda de 1 metro de comprimento cheia de pontas afiadas saía de suas costas. Sua boca estava ligeiramente aberta e a saliva escorria dela no chão. A aura que emanava dela era muito mais poderosa do que antes. Mas olhando para os olhos dela cheios de loucura, Evan percebeu que ela já havia perdido o controle sobre si mesma e agora estava sendo controlada pela natureza monstruosa do Iguanux. Enquanto ele ainda estava olhando para ela, de repente sinos de alerta começaram a soar em sua cabeça. *K, sem pensar em nada, Evan imediatamente usou 100 almas Renki como combustível e saiu correndo de lá usando a habilidade de velocidade temporal. Assim que ele se afastou, boom! Uma forte explosão aconteceu no local onde ele estava e um fogo dourado irrompeu do chão. Mesmo tendo chegado ao outro lado da sala do laboratório em um instante, Evan ainda foi atingido pelas ondas de choque e bateu contra a parede. Droga, este lugar é pequeno demais para lutar mais contra ela. Anteriormente, Amara dependia principalmente das formações que estavam gravadas em seu jaleco para lutar contra Evan porque sua classe não era do tipo lutador, mas agora que ela começou a usar o poder do Iguanux que é conhecido por seu poder de fogo, foi muito difícil para ele lutar contra ela sem se machucar em um lugar tão apertado. Antes que ele pudesse se levantar depois de ser esmagado contra a parede, Evan sentiu um calor escaldante vindo de suas costas. Stone, ele imediatamente chamou Stone e criou uma barreira contra o vento para se proteger. Assim que ele criou a barreira contra o vento, uma parede feita de pedras prateadas também se ergueu na frente dele. Assim como o muro de pedra prateada se ergueu. Boom! Uma bola de fogo dourada atingiu. Toda a sala do laboratório, que tinha metade do tamanho de um estádio de futebol, foi envolvida por chamas douradas e ondas de choque espalhadas por toda a sala. As pedras de prata que reforçavam a sala começaram a desmoronar e a fundação da sala do laboratório tornou-se incrivelmente fraca. A parede que Stone criou para proteger Evan quebrou no momento em que a bola de fogo dourada a atingiu e Evan teve que usar a habilidade de absorção de alma para aumentar o poder da barreira do vento para se proteger. Bang! Bang! As pessoas que atacavam de fora também perceberam que as muralhas estavam enfraquecidas e a intensidade de seus ataques também aumentou. Eu vou te matar. Os olhos de Amara estavam cheios de loucura e ela continuou a atacar Evan usando suas chamas douradas. Eu não posso nem convocar meus mortos-vivos das sombras aqui porque não há espaço suficiente para eles lutarem adequadamente. Eles apenas tornarão este espaço apertado ainda mais apertado. Evan murmurou em voz baixa e franziu as sobrancelhas. Devo usar essa habilidade? Ele pensou depois de ver que não era capaz de revidar adequadamente por causa do espaço apertado. Mas eu preciso proteger essas formações de teletransporte antes de usar essa habilidade, caso contrário não serei capaz de escapar depois que toda esta base desmoronar. Evan olhou para as paredes prateadas que bloqueavam as pessoas de fora de entrar no laboratório e se decidiu. Stone, remova as paredes e deixe-os entrar. Stone imediatamente seguiu a ordem de Evan e removeu as paredes de pedra prateada que impediam as pessoas e monstros que estavam do lado de fora. Quando as paredes prateadas desapareceram e Evan viu a cena fora da sala do laboratório, sua boca se contraiu incontrolavelmente. Embora eu já esperasse algo assim quando decidi vir aqui, esta cena ainda é bastante estranha. O lado de fora da sala do laboratório estava cheio de diferentes tipos de monstros humanoides que ele viu depois de entrar no laboratório. Além dos monstros humanoides, todos os monstros que estavam acima do elevador também foram reunidos dentro do laboratório.
Evan não tinha medo dos monstros, mas o que o assustava eram os olhos sem vida dos monstros reunidos do lado de fora. Vendo as paredes de pedra prateada desaparecerem, os monstros humanoides na frente entraram imediatamente na sala do laboratório. Evan estava prestes a convocar seus mortos-vivos sombrios, vendo os monstros humanoides vindo em sua direção, mas antes que ele os invocasse, algo inesperado aconteceu. A aura de todos os monstros que entraram na sala do laboratório começou a diminuir de repente e seus olhos sem vida ficaram atordoados. Todos eles de repente pararam de atacar ele e ficaram no mesmo lugar sem se mover um centímetro. Evan ficou surpreso ao ver isso e por um momento não entendeu o que estava acontecendo. Mas não demorou muito para ele perceber o que estava acontecendo e olhou para Mara como se estivesse olhando para um velho amigo. Fim do capítulo. Capítulo 530 Iguanox, parte 2. Quando os monstros humanoides entraram na sala do laboratório, todos foram afetados pelas 5 formações que Mara ativou anteriormente. Normalmente ela teria sido capaz de controlar as formações para que elas não afetassem os monstros humanoides, mas agora que ela já havia perdido a cabeça e não controlava as formações manualmente, até mesmo os monstros humanoides estavam sendo afetados pelas formações. A maioria dos monstros humanoides variavam do rank B ao rank A, então seu poder espiritual não era forte o suficiente para afastar o efeito da formação de ilusão como Evan. Eles apenas deram alguns passos dentro da sala do laboratório antes de ficarem presos dentro da ilusão e pararem de repente. Mara já estava sendo controlada por seus instintos de monstro, então quando viu aqueles monstros humanoides, abriu a boca e cuspiu um jato de chamas douradas sobre eles. Os monstros ficaram presos na ilusão, então não puderam fazer nada e se transformaram em carvão por causa das poderosas chamas de Mara. Quando os monstros humanoides que estavam fora da sala do laboratório viram o que aconteceu com os monstros que entraram, suas expressões não mudaram. Seus olhos ainda estavam sem vida e pareciam marionetes que estavam apenas seguindo o comando que lhes foi dado anteriormente. Mais monstros estavam prestes a entrar na sala do laboratório mesmo depois de ver o que aconteceu quando uma voz fria soou. Pare! Assim que a voz soou, todos os monstros que estavam reunidos do lado de fora da sala do laboratório pararam e se afastaram. Evan estava observando tudo do lado de fora enquanto se protegia com a barreira contra o vento. Quando ouviu a voz, imediatamente descobriu a identidade da pessoa. Volak. Assim que Evan falou, ele viu uma pessoa caminhando em direção à frente da sala do laboratório, vindo da parte de trás do grupo de monstros. O rosto da pessoa estava coberto por um lenço preto e ele tinha cerca de 1,80 m de altura. A aura que emanava dele era a do Rank S e ele era o segundo caçador Rank S cuja presença Evan sentiu após entrar no laboratório. Volak não entrou na sala do laboratório e parou bem na frente da porta. Ele olhou para Evan por um momento antes de olhar para Mara, que ainda estava cuspindo um jato de chamas douradas nos monstros humanoides que entraram na sala mais cedo. Depois de alguns segundos, todos os monstros que entraram na sala do laboratório viraram cinzas e Mara olhou para Evan que era o único dentro da sala. Eu estava esperando que ela saísse da sala e atacasse os monstros que estão lá fora, mas parece que ela está decidida a lutar neste espaço apertado. Evan disse interiormente quando viu que Mara estava olhando para ele mais uma vez. Eu deveria apenas me concentrar em proteger essas formações de teletransporte para poder eliminar essas pessoas de uma vez. Com esse pensamento em mente, Evan convocou todos os seus mortos-vivos das sombras, exceto o elefante titã. O elefante titã tinha 100 metros de altura, então era simplesmente impossível para ele invocá-lo em tal lugar. Havia mais de 90 mortos-vivos das sombras de classificação a mais que ele convocou. O corpo de Volak que estava parado em frente à sala do laboratório tremeu no momento em que Evan convocou seus mortos-vivos sombrios e a aura de tantos monstros de classificação a mais encheu os arredores. Mesmo Mara, que estava sendo controlada por seus instintos monstruosos, não pôde deixar de dar um passo para trás depois de sentir as auras de tantos monstros de alto nível. Usando seus sentidos de sombra, Evan deu um comando para Aqua, Snow, Necros, Astronax e Eclipse.
Depois de receber o comando de Evan, todos os 5 lideraram todos os mortos-vivos das sombras e avançaram em direção à saída da sala do laboratório. Afaste-se e prepare-se para a batalha. Vendo dezenas de monstros de classificação a mais atacando do lado de fora, Volak rapidamente gritou e ordenou a todos os monstros que estavam reunidos do lado de fora. Ele também se afastou da sala do laboratório e tirou uma placa de formação do seu anel de armazenamento. Ele despejou sua mana na placa de formação e a ativou. Assim que ele ativou a placa de formação, diferentes tipos de formações iluminaram-se nas paredes do laboratório. Todas as formações ativadas pareciam semelhantes às formações que podem ser vistas dentro do campo de treinamento e reforçavam as paredes do laboratório. Em uma luta que envolve dezenas de rankers a mais, Volak sabia que as chances do laboratório entrar em colapso seriam muito altas. Todos os monstros humanoides que estavam do lado de fora recuaram quando ouviram a ordem de Volak e se prepararam para atacar os mortos-vivos das sombras. Pouco antes de sair da sala do laboratório, Aqua abriu a boca. Roar! Um rugido do dragão ressoou por todo o laboratório quando Aqua ativou sua habilidade Sea Dragon's Roar. Um dragão feito de água saiu correndo do laboratório e destruiu todos os monstros que estavam se preparando para atacar os mortos-vivos das sombras do lado de fora da sala do laboratório. Estrondo. Depois de destruir os monstros, o dragão colidiu contra as paredes e todo o laboratório tremeu. Aproveitando o caos causado por Aqua, todos os mortos-vivos das sombras saíram correndo do laboratório com sucesso. Astronax, Necros, não se esqueça do que eu disse antes. Evan usou os sentidos das sombras e enviou uma mensagem depois de ver todos os seus mortos-vivos sombrios deixarem com sucesso a sala do laboratório. Ele olhou para Amara que ainda estava chocada com o súbito aparecimento de tantos monstros a mais e percebeu que a natureza monstruosa do Iguanox estava mais uma vez tomando controle sobre ela. Eu deveria trazê-la para fora também para poder lutar com ela adequadamente, Evan pensou e usou a habilidade de absorção de alma para aumentar o poder da velocidade temporal e das habilidades de ressonância sonora. Enquanto Amara ainda estava distraída, ele apareceu na frente dela em um instante. Por causa de seus instintos monstruosos, Amara imediatamente notou Evan e estava prestes a se afastar, mas antes que ela pudesse se afastar, Evan usou a habilidade da corrente de gelo e a impediu de se afastar. Amara foi pega de surpresa e não conseguiu reagir a tempo. Evan não perdeu a oportunidade e deu um soco no abdômen dela, fazendo-a voar para fora da sala do laboratório. Mas mesmo depois de mandá-la para fora da sala do laboratório, Evan não parecia feliz porque quando ele deu um soco nela ele percebeu algo. Cerca de 30% do poder do meu soco desapareceu por causa das escamas que cobrem o corpo dela, Evan pensou com uma expressão séria e saiu correndo da sala do laboratório também. Fim do capítulo. Aquele que conheceu apenas a sua mulher, e a amou, sabe mais de mulheres do que aquele que conheceu 1000. Leon Tolstói.